Bom, pessoal, então retornando aqui às nossas instruções condicionais, né? Na aula anterior a gente falou sobre as instruções condicionais simples, onde a gente tinha essa estrutura aqui, né? Por que simples? Porque a gente só tem uma expressão lógica, né? Uma comparação, né? Desculpa, uma expressão relacional com um valor lógico, né? Ou verdadeiro ou falso. E o que muda agora na composta, pessoal? Na composta é o seguinte: agora a gente tem uma condição que ela é composta, né, uma composição de várias condições, de várias expressões relacionais. Então vamos lá. Ó. Instruções condicionais compostas possuem suas condições formadas por expressões lógicas, sendo cada uma dessas definida por mais de um argumento lógico. Então a gente tem essa estrutura aqui, ó. Se condição 1, aí o operador lógico, né, que é um ou binário, né, nesse caso, né, seria um ou, um e como esse, um e lógico, né? Condição 2, operador lógico 2, e aí reticência até o operador lógico n menos 1 e condição n. E aí todas as instruções que são válidas aqui no if. Caso contrário, instruções inválidas. Então vamos lá, onde? Condição define um conjunto de argumentos lógicos formando uma expressão lógica composta encadeadas por operadores lógicos responsáveis por sua validação. Se verdadeiro, o if é executado. Se falso, o else é executado. Poxa, professor, ficou um pouco confuso, os termos estão um pouco técnicos. Vamos lá então para o código que vai ficar mais simples de entender. Pessoal, por ser muito semelhante à questão anterior, vou fazer um Ctrl C aqui, tá? Vou copiar aqui essa estrutura, vou criar aqui o exemplo 9, ok? Exemplo 9.c e beleza. Aí a gente vai criar aqui mais uma variável, por exemplo, né? Vamos criar aqui uma variável c, vamos dar o valor dela de, sei lá, 45, pronto. Né? Vai ficar bem simples aqui, bem didático. Ok? Então a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Se o A for menor que B, ou, olha lá, hein? Agora vamos fazer aqui uma expressão, uma condicional composta, ou seja, ela vai ser composta por uma expressão relacional e a outra expressão relacional. Ou o A for maior do que C, então a expressão é verdadeira, senão é falsa. Ok? Então olha só que interessante, aqui a gente tem uma relação, uma operação relacional aqui, outra operação relacional aqui, e temos uma disjunção lógica fazendo aí a união dessas duas expressões. E aí o valor lógico final, que é tudo isso aqui, vai depender de quê, pessoal? Vai depender da saída desse cara, disjunta com a saída desse cara aqui. Vamos só bater o olho no código, né? Dado que nós temos esses valores aqui estaticamente, né? Não está vindo de nenhum programa, nem do usuário, então a gente já sabe que o A vale 40, B 50 e o C 45. O A é menor que B, pessoal. A é 40, B é 50. A é menor que B, é. Aí a gente já sabe que vai entrar aqui, por quê? Porque com o ou, se apenas uma única expressão for verdadeira, toda a condição é verdadeira, ok? Todo o argumento lógico. Mas vamos continuar aqui. O A, que é 40, é maior que o C, que é 45? Não, não. Então aqui vai dar verdadeiro e aqui vai dar falso. Porém, verdadeiro ou, verdadeiro ou falso é verdadeiro. Vamos ver se é verdade? Vamos lá então. Vamos rodar aqui. Agora é o 9, né? Vamos dar uma limpada aqui e vamos executar. Olha só. Expressão verdadeira e continuação do fluxo de execução. Por quê? Porque como a gente viu, esse cara aqui é verdadeiro e esse é falso. Mas se esse já é verdadeiro, então, para que satisfaça toda essa condição, utilizando ou apenas um valor lógico verdadeiro já valida toda a expressão, ok? Agora, se nós viermos aqui e mudarmos o ou para o e lógico,
Para que o E lógico, isso aqui agora não é mais uma disjunção, isso agora é uma conjunção lógica, né? Para que uma conjunção lógica ela seja validada, pessoal, para que ela seja válida, né? Todos os valores lógicos têm que ser obrigatoriamente verdadeiro. Então, esse cara aqui tem que ser verdadeiro e esse também. Nós sabemos aqui que o A é menor que o B, né? 40 é menor que 50, mas a gente sabe que 40 não é maior que 45, que é C. Então, nesse caso, toda essa expressão vai ser falsa, e aí o else, que vai ser as instruções do else que serão executadas. E depois o programa continua. Ok? Vamos verificar isso então. Salvei aqui o programa, vamos rodar. Exatamente isso. Expressão falsa e continuação do fluxo de execução. Beleza, pessoal? A gente pode vir aqui e ainda fazer isso aqui, ó. Ou B maior que o A. Olha que interessante. Então a gente tem agora isso aqui, ó. A é menor que B e A é maior que C. A gente viu que não. A expressão é falsa, né? A é menor que B, tudo bem. A é menor que B. Mas para que seja verdadeiro, esse cara também tem que ser verdadeiro. A maior que C, mas não, né? A é 40, C é 45. A não é maior que C. É falso, por isso que ele printou aqui a expressão falsa, apresentou na tela, né? Mas aí depois a gente coloca ou então B é maior que A. B é maior que A, pessoal? Olha aqui, 50 é maior que 40? É. Então vamos ver lá o que vai acontecer. Olha, compilamos, expressão verdadeira agora. Por quê? Porque embora essa expressão toda aqui seja falsa, mas aí depois tem ou essa expressão aqui. Se essa expressão aqui é verdadeira, então ela, vamos dizer assim, né, ela salvou todo o argumento lógico aqui da condicional. E tudo ficou verdadeiro. Beleza, pessoal? Então esse cara aqui, na verdade, ele é isso aqui ficou assim, ó. Vamos fazer uma ilustraçãozinha aqui, tá, pessoal? Isso aqui ficou assim, ó. Vou até comentar aqui, ó. Isso aqui ficou verdadeiro e falso. Isso aqui dá o quê? Falso, né, pessoal? Porque verdadeiro e o E lógico, né? O end, porta end. Verdadeiro e end, né? Falso é falso. Mas ou isso aqui é o que, pessoal? B maior que A? B maior que A, a operação relacional. É verdade. Então aqui ficou verdadeiro. Então a gente tem que esse cara aqui, ó. Esse cara é falso, né? Então fazendo aqui resolvendo a expressão, né? Esse cara todo aqui ficou falso, mas ou verdadeiro. Então, pessoal, falso ou verdadeiro é o quê? Falso ou verdadeiro é verdadeiro, porque no ou é só um ser verdadeiro que toda a condição fica verdadeiro. Então, no fundo, isso aqui ficou assim, ó, se verdadeiro. Então, é verdadeiro, expressão verdadeira. Por isso que ele apresentou, imprimiu aqui pra gente, né? Printou aqui, vamos lá, aportuguesar aqui o print, né? Printou aqui pra gente expressão verdadeira. Beleza, pessoal? Vou remover esses caras aqui, né? Isso aqui foi só uma explicação didática. E aí você tem, então, os ifs compostos, né? Desculpa, né? Uma condição if composta. E a gente ainda tem esse caso aqui, pessoal. Você pode ter um if composto com se não se. Se condição, se não se outra condição, se não se até um caso geral. Ok? E você pode até tirar o caso geral também. Você não precisa ter um caso geral. Eu posso criar aqui um se não se, ó. Se isso aqui for verdadeiro, ó, se não se. Aí a gente põe aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Vamos dar um exemplo, né? A gente pode colocar se não se esse cara aqui for um ou outro. Ok? A gente pode fazer isso, ó. Se A é menor que B ou A é maior que C, então a expressão é falsa.
Ok? Olha que interessante, hein? Vamos lá fazer isso aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Vamos compilar esse cara e vamos rodar. Não, ele já é o valor antigo, né? Anterior, ele vai ver expressão verdadeira. Agora vamos fazer de uma forma que ele não entre aqui e ele vai entrar aqui. Ok, pessoal? Então vamos lá. Olha, A menor que B e A maior que C. Nesse caso aqui, isso aqui vai dar falso, tá? Então vamos inverter esse sinal aqui, que aí a gente vai ter o quê? Falso ou falso, que vai ser falso. Vamos ver o que ele vai fazer depois disso. Olha. Ele imprimiu a expressão falsa. Porque ele caiu aqui, ó. Se isso aqui é verdadeiro, mas não foi. A gente acabou de fazer, né? Se não, se isso aqui é verdadeiro, ó, A é menor que B, é. Ou A é maior que C, não, é falso. Mas, se esse cara é verdadeiro, né, ele já valida a condição inteira, porque isso aqui é um ou, não é um e. Agora vejam que interessante. Se a gente colocar aqui o e comercial, né, que seria o e lógico, a conjunção, para que ele entre aqui, esses dois caras têm que ser verdadeiros. O A aqui é menor que B, a gente sabe. O A é 40, B é 50, então essa expressão é verdadeira. Mas A é maior que C? Não. A é 40, C é 45. Então a gente vai ter verdadeiro e falso, isso é falso, ok, pessoal? Então ele não vai entrar nem na primeira, que a gente já invalidou a primeira, e nem na segunda. O que ele vai fazer então? Olha, ele não entrou em nada do bloco if. O bloco if inteiro ficou, ele bateu aqui, simplesmente, opa, é falso, então eu vou para o senão. Esse senão não é o caso geral, esse senão tem uma outra condição, é senão se. Se não se, essa outra condição também foi falsa. Ele saiu, não tem mais nada, não tem o caso geral e nem mais um se não se, então ele continuou o programa. Entendeu? Se a gente quisesse que, caso ele não entrasse, ele não seria válido em nenhum desses casos e tivesse um geralzão aqui para ele, vou até diversificar aqui, pessoal, eu vou botar aqui uma abertura e fechamento de chaves, né? Lembrando que, sendo uma linha só, não precisa de colocar. Mas se colocar, também não está errado, tá? Ó, vamos lá colocar aqui e vamos colocar aqui, ó. Também não está errado, ok? Aqui no caso geral, pessoal, vamos botar um geralzão aqui, ó. Printf e só para ilustrar, a gente vai colocar aqui, caso geral. Caso geral. Olha lá, ó. Então, se a gente agora executar esse cara, ele vai para o caso geral, que ele não entrou nem nesse if e nem nesse se não se nesse else if. Ele então, já que não acha nenhum desses dois, ele procura um caso geral aqui. Eu podia ter vários else ifs, tá, pessoal? Vários aqui, a gente pode criar situações para isso, tá? Dependendo da dinâmica aí do seu problema a ser resolvido, ok? E inclusive aqui a gente tem dois operadores lógicos nessa expressão aqui com 3 operações relacionais. Aqui a gente tem um operador lógico com 2 operações relacionais. Eu podia ter N aqui também, tá? Vários aqui. Também mesma coisa. Ok? E é isso, né? Há situações que eu vou querer ter um caso geral para tratar se a gente não, se o programa não cai em nenhuma das condições. Mas há situações também que a gente não vai querer caso geral. Ok? Isso vai depender muito do problema a ser tratado, né? Do que vocês estão aí, vocês programadores estão se propondo a resolver. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente falou sobre as condições compostas, né? E é isso. A partir de agora, nas próximas aulas, a gente vai para as operações, para as instruções de controle de fluxo, que seriam as instruções de laço, né? As instruções de repetição. Ok? Um abraço, fiquem todos com Deus.